extraordinário. Ele consegue trazer para nós algumas coisas que nos surpreende, né? Por exemplo, memória afetiva. Quando você sente um cheiro, um tempero gostoso, talvez te traga a memória de um lugar ou um ente querido que fazia aquele tempero gostoso, um frango assado, um macarrão, lasanha, né? E esse momento dessa reflexão de hoje, eu quero trazer um pé de tomate. Pé de tomate. Quem que faz o sinalzinho, quem gosta de salada de tomate aqui? Que delícia. Todos gostam, né? E o pé de tomate me traz uma volta ao passado. Uma volta ao passado. E na minha época, né, quando eu passava minhas férias escolares, eu tinha duas cidades de preferência, né, para poder passar esse privilégio de passar as férias escolares. Ou era em Campo Limpo Paulista, aqui perto de Jundiaí, ou era na cidade de Pedreira, perto de Jaguariúna, Amparo. E nesse dia que eu passei esse período do pé de tomate foi na cidade de Pedreira, onde o meu tio tinha um ditado assim bem sacramentado, bem registrado lá, que ele dizia assim: aqui é a casa do bom homem, quem não trabalha não come. E ele levou a sério, e a gente levou a sério isso. Então estava eu e meus 3 primos, e nós fomos então para essa atividade. Ele acordou a gente cedo. Vocês vão ter uma missão. Vocês vão ter uma missão. E essa missão era arrumar, consertar pé de tomate. Consertar pé de tomate. E a missão era simples. Era pegar umas estacas. A gente foi de manhã lá pro local, pro terreno. E a missão era simples. A gente pegava aqui o pezinho de tomate. Tinha lá a plantação toda. Mas alguns pés de tomate estavam no chão. E a nossa atividade, nosso trabalho era pegar umas estacas, enfincar uma no lado do pé do tomate, a outra do lado do pé do tomate, e colocar uma por cima e fazer a amarração com a linha, com uma cordinha que tinha lá. E a gente sustentava então o pé de tomate. Só os que estavam caídos. A maioria já estava tudo, né, fixado lá na cerca. Que nem o chuchu, lembra do chuchu? Então estava tudo lá fixado. E aí a gente ia passando, andando pelo terreno, pela plantação e arrumando os pés de tomate. Pegando no chão com cuidado para não derrubar o fruto e amarrando ali no suporte com as 3 estacas. Então, nossa manhã foi enfincando estaca, pega o pé de tomate devagarzinho, amarra, enfinca outra estaca e vai fazendo. Eu vou colocar a figura aqui do pé de tomate, como é que ele ficou, mais ou menos, né, na plantação, lá que a gente fazia. Mais ou menos isso, tá? Então, esse suporte, eu quero que vocês guardem isso na memória, que nós vamos usar na conclusão do nosso texto de hoje, da nossa reflexão de hoje. Esse suporte que o pé de tomate tinha, que alguns pés de tomate tinham. E isso foi para mim uma grande lição. Além de aprender a cuidar do tomate com cuidado e carinho, isso me trouxe uma lição, não só para mim, mas como para os meus primos também, que a gente bagunçava muito. Então, devido ao trabalho que ele dava para nós, a gente se cansava e não fazia tanta bagunça. Mas essa cena, quando eu vi o pé de tomate, me trouxe essa memória afetiva. E já que nós estamos falando em plantação, pé de tomate, de suporte, de fincar estaca, eu quero convidar vocês a um texto bíblico, que também vai falar de plantação, que está lá em Mateus, capítulo 13, dos versos, nós vamos ler em 2 etapas. Nós vamos ler Mateus 13, de 24 a 30, e depois de 36 a 43. A palavra de Deus diz assim: Jesus lhe contou outra parábola, dizendo:
O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente no seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois junte o trigo e guardem no meu celeiro. Agora é de 36 a 43. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. E o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era e os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Jesus sempre explicou os seus ensinamentos através de parábolas, que são meios naturais, que acontecem no natural para explicar o espiritual. Ele não tinha uma sala de aula, ele não tinha uma classe, um local para dar aula. Sua sala de aula era a paisagem, geralmente direcionado para 3 tipos de públicos: religiosos, a multidão e geralmente os discípulos. Nesse momento dessa parábola, ele ensina para uma multidão. A sala de aula era uma multidão. Depois, em secreto, ele explica essa parábola para os seus discípulos. Jesus nos conta a história de um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas, enquanto todos dormiam, o inimigo veio e semeou o joio. Essa narrativa não é apenas um conto agrícola, é um espelho da nossa coexistência. Vivemos em um tempo de mãos rápidas, dedos nervosos, para apontar o erro alheio. Sentimos-nos muitas vezes vigiados ou julgados, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente do convívio familiar, no mundo corporativo ou por onde formos. Há uma pressão constante em separar o certo do errado, do puro do impuro. Temos a tendência de querer limpar os espaços onde transitamos, eliminando o que é diferente de nós. Jesus, no entanto, nos apresenta uma lógica revolucionária. A paciência de Deus sustenta o bem, mesmo quando o mal parece prevalecer. Hoje, o convite é para deixarmos de sermos juízes e voltarmos a ser frutos. Embora a introdução falando de pé de tomate e o texto falando de joio e trigo, eu não estarei falando de joio e trigo, se é que você me entende. O campo é o mundo, a vocação da coexistência. Próximo tema aqui que eu vou trazer é: o campo é o mundo,
a nossa coexistência. Jesus é enfático. No verso 38, ele diz que o campo é o mundo. O reino de Deus não acontece em uma redoma de vidro. A fé cristã não se vive apenas no domingo, mas ela se prova na segunda-feira, na terça, na quarta, em todos os nossos dias, todo o nosso cotidiano. Me lembro um pouco também da aula dominical que trouxe esse gancho do reino de Deus e do versículo que a Elaine trouxe, no verso 24. No nosso cotidiano, o que pode ser o campo? O campo é aquela reunião de condomínio difícil. São os grupos de WhatsApp onde as opiniões divergem drasticamente. É a mesa do escritório ao lado de alguém cuja conduta ética nós questionamos. Eu e você temos sido uma presença que pacifica ou que segrega? Consegue enxergar que aquela pessoa difícil também está sob a paciência de Deus? Lembro da Bíblia, do Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 5, versos 44 a 45, diz assim, onde Jesus diz que Deus fez o sol para brilhar sobre os bons e os maus. Se Deus permite a existência de ambos debaixo do mesmo sol, quem somos para exigir um mundo higienizado? Apenas com quem concorda conosco? Para a gente pensar, para autoanálise aqui. Por onde nós formos, temos sido uma presença que pacifica ou que segrega? Você consegue enxergar o diferente como alguém que também está sob a paciência de Deus? Um outro ponto aqui que eu quero trazer para vocês é a paciência divina contra a pressa de julgar. Os servos da parábola, o texto que nós lemos, na sua ansiedade, queriam arrancar o joio imediatamente. O Senhor do campo disse, não. Porque quando você tem a ansiedade de arrancar logo, porque ele semeou o trigo, e o inimigo veio e semeou o joio. Isso era uma tática de guerra usada antigamente, lá no Antigo Testamento, com o objetivo de enfraquecer o trigo. O joio cresce junto no mesmo terreno do trigo, no mesmo ladinho ali, com o objetivo de enfraquecer, que era uma tática de guerra para poder não ter muita colheita. Ao invés de eu fazer a colheita com 50 sacos, com o crescimento do joio eu colher 20 sacos de trigo. Então esse era o objetivo. E o joio e o trigo crescem juntos no mesmo campo. Então não dá para identificar nessa ansiedade de chegar lá e falei, não, deixa comigo que eu sei, eu conheço o joio, eu conheço o trigo, eu vou lá e eu vou arrancar o joio. Não, você vai se confundir. Você vai arrancar o trigo pensando que é joio e vai ainda piorar a safra. Então, qual que era o pensamento? Deixa crescer. Deixa crescer junto. Deixa desenvolver. Com o objetivo de proteger o trigo. No nosso cotidiano, sabe quando encontramos alguém com um jeito de falar ou de se vestir muito diferente do nosso? Nosso primeiro impulso costuma ser julgar ou nos afastar. Ou, dentro de casa mesmo, perdemos a paciência com aquele ou aquela pessoa que ainda não mudou o comportamento do jeito que a gente esperava. Queremos arrancar o que nos incomoda, mas esquecemos que cada planta tem o seu tempo de amadurecer. Quero trazer a memória para vocês, Tiago capítulo 4, versos 11 e 12, que diz assim, irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem é você para julgar o seu próximo? A prerrogativa de Deus é a separação final, não é nossa tarefa. É de Deus e dos seus anjos. A paciência de Deus é o que permite que o trigo cresça com segurança e que o joio se revele no tempo certo.
Como vimos nas estacas lá de tomate, o segredo não é arrancar o que está em volta, mas garantir que o suporte, o Espírito Santo, mantenha o trigo erguido e protegido. Voltou. Agora aqui tá bom. Temos gasto mais tempo analisando e criticando a vida dos outros ou cultivamos a nossa própria raiz em Deus? Estou me fazendo entender, irmãos, que trigo e joio crescem juntos? Joio não transforma trigo e trigo não transforma joio. Estão no mesmo campo. E que o Espírito Santo de Deus possa traduzir isso para você, daquilo que eu estou expressando aqui, daquilo que eu estou lendo aqui para vocês. Porque estamos inseridos em campos diferentes. Campos da família, mundo corporativo e nossa comunidade. Esses são os campos. E a ideia é fazer com que a gente olhe para nós mesmos, uma autoanálise de que nós temos, o que nós estamos produzindo, fazendo. Estamos nos parecendo com joio ou nos parecendo com trigo? Um outro ponto aqui que eu quero trazer é a aparência versus a essência. Teste dos frutos. Tem uma outra figura aqui. Isso. O joio e trigo são quase idênticos no início. Quem planta, quem conhece, sabe. Eu não conheço, eu já vi, mas eu não sei identificar logo no comecinho quem é o joio e quem é o trigo, porque eles crescem juntos. A diferença real reside na essência que se revela na maturidade, no processo do crescimento. Enquanto o joio cresce ereto e vazio, o trigo, carregado de grãos, se curva. No nosso cotidiano, falar evangeliquez perfeitamente, pessoas que têm esse jargão evangélico, mas no trato com o garçom, ou com o subordinado no trabalho, ou até mesmo na família, são arrogantes, são insensíveis. O joio cresce ereto, orgulhoso e vazio. O trigo, quando se enche de grãos, se curva. A humildade é o peso do fruto. E aí eu quero trazer à memória com vocês a reflexão sobre Paulo escrevendo aos Gálatas, os frutos da carne e os frutos do Espírito. Compare as obras da carne com o fruto do Espírito em Gálatas 5, de 19 a 23. O joio na sociedade manifesta-se em discórdias, facções, invejas. O trigo manifesta-se em amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Num dia de trabalho, ao final de um dia de trabalho ou convivência, o que as pessoas percebem em mim e em você? O brilho da autoafirmação que caracteriza o joio ou o alimento da humildade e amabilidade que caracteriza o trigo? Quase finalizando já. Então aí está a figurinha, a figura do joio e do trigo. Vocês podem perceber que eles são muito semelhantes. O trigo é aquele retão e o joio é aquele, ao contrário. O joio é aquele reto, que só consome a energia da terra, a vitamina do trigo, e o trigo é aquele caidinho. Foco na missão, seguindo o grande trigo. Nossa tarefa não é gastar energia tentando identificar quem é joio ou tentando mudá-lo, mas garantir que sejamos trigo de boa qualidade sustentado pelo suporte correto. No nosso dia a dia, ser trigo por onde formos significa ser aquele que oferece misericórdia em vez de condenação.
significa acolher e respeitar o diferente, não porque concordamos com tudo que ele faz, mas porque fomos acolhidos por Cristo quando ainda éramos falhos. Quando ainda éramos falhos. E o que então a gente aprende com isso? Usando Miqueias 6:8 na Bíblia. Resume o que o Senhor pede de nós. O que ele pede? Miqueias 6:8 diz: pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. Isso é ser trigo na prática. Para a gente pensar, se a nossa vida fosse uma única carta que as pessoas pudessem ler, eles encontrariam nela o reflexo da paciência de Cristo? Nós temos permitido que o Espírito Santo seja o nosso suporte ou estamos tentando nos manter em pé por nossa própria conta? Meus irmãos, minhas irmãs, Deus é o Senhor da colheita e Ele não tem pressa. Ele suporta a presença do joio no mundo para proteger eu e você, para dar a todos a nós a oportunidade de amadurecer. Lembre-se das estacas de tomate? Sem elas, o peso do fruto faria o pé cair e apodrecer. O Espírito Santo é o nosso suporte. Ele nos amarra com as cordas da graça, não para nos prender, mas para nos erguer acima do julgamento e da amargura. O apelo, fazendo um pouco o que o pastor falou ontem no encontro aqui do louvorzão, o apelo é para a conversão e para a perseverança. Se nós percebemos que temos vivido de forma rígida, julgadora e insensível ao próximo, como o joio que só quer aparecer, hoje é o dia de arrependimento e recomeço. Clamemos a Deus um coração de trigo, um coração que dá fruto e que sabe se curvar em humildade. Se nós nos sentimos sufocados pelas pressões do mundo, cercados por injustiças e pessoas difíceis, persevere. Não tente arrancar o joio com as próprias mãos. Se optarmos por isso, podemos ferir a nossa própria alma. Apenas continue sendo trigo. Que nossos lares e os locais por onde formos sejam campos onde a paciência de Deus seja visível através da nossa vida. Que sejamos conhecidos não por quem excluímos, mas por quem amamos e acolhemos em nome de Jesus. Amém? Que o Espírito Santo de Deus novamente traduza isso para você no seu coração. Joio não transforma trigo, trigo não transforma joio, trigo não arranca joio, joio não arranca trigo. Deixa crescer. Que o campo, que o nosso suporte, que é o Espírito Santo, possa nos ajudar na nossa caminhada, identificarmos, sermos respeitosos e acolhermos aqueles que precisam ser acolhidos e respeitados.